Oi, gente, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Sejam bem-vindos ao nosso canal, à nossa campanha 30 Dias de Sabedoria com o livro de Provérbios de Salomão. E hoje estamos no nosso último dia da campanha, é verdade, dia 30. Nós vamos estar lendo o capítulo de número 30 de Provérbios. E eu espero que você tenha gostado, que Deus tenha te abençoado durante esses 30 dias que estivemos juntos aqui. E hoje, então, vamos à leitura do capítulo 30. E não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com pessoas que possam também ser abençoadas por esta palavra, a palavra divina de Deus. Dê uma curtida no vídeo e vamos então ao último dia da nossa campanha. Muito obrigada pela tua presença aqui, obrigada por estar participando e eu espero sinceramente, de coração, que você tenha sido grandemente abençoado por esta palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e ela abençoa grandemente aqueles que buscam. Amém? Então vamos à leitura do capítulo 30. Palavras de Agur, filho de Jaque, o oráculo. Disse este varão a Itiel e a Ucal. Na verdade, que eu sou mais bruto do que ninguém. Não tenho o entendimento do homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome e qual é o nome do seu filho? Se é que o sabes, toda a palavra de Deus é pura, escudo é para os que confiam nele. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. Duas coisas te pedi, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Não calunies o servo diante do seu Senhor, para que te não amaldiçoe e fiques culpado. Há uma geração que amaldiçoa a seu pai e que não bendiz a sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus olhos e que nunca foi lavada da sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e cujas pálpebras são levantadas para cima. Há uma geração cujos dentes são espadas e cujos queixais são facas, para consumirem na terra os aflitos e os necessitados entre os homens. A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá e dá. Essas três coisas nunca se fartam, e quarto, nunca dizem basta. A sepultura, a madre estéril, a terra, que se não farta de água, e o fogo, que nunca diz basta. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro o arrancarão e os pintãos das águias os comerão. Uau! Há três coisas que me maravilham e a quarta não a conheço. O caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a virgem. Tal é o caminho da mulher adúltera. Ela come e limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Por três coisas se alvoroça a terra, e a quarta não a pode suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando anda farto de pão, e pela mulher aborrecida quando se casa, e pela serva quando fica herdeira da sua senhora. Estas quatro coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua comida. Os coelhos são um povo débil e contudo fazem a sua casa nas rochas. Os gafanhotos não têm rei e contudo todos saem em bandos e se repartem. A aranha, que se apanha com as mãos, está nos passos dos reis. Há três que têm um bom andar, e o quarto passeia muito bem. O leão, o mais forte entre os animais, que por ninguém torna atrás.
o cavalo de guerra, bem cingido pelos lombos, o bode também, e o rei, a quem se não pode resistir. Se procedeste loucamente, elevando-te, e se imaginaste o mal, põe a mão na boca, porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Uau, interessante esse provérbio, hein? Gente, quanta coisa! Assim, muita coisa interessante. E esse aqui não foi um dos provérbios de Salomão. Aqui a gente viu que é a palavra de Agur, né? Então, ele foi filho de Jaque, o oráculo. Bem, aqui nós vimos muita coisa interessante, muita palavra de sabedoria. E como é o último provérbios de hoje, não é o último da Bíblia. A Bíblia tem 31, mas a gente foi só até o 30, porque o 31 ele é mais específico a mulheres. E isso aqui a gente vai fazer uma campanha à parte, separada. Então hoje nós vamos estar falando aqui do versículo 7, 8 e 9, que foi o que mais assim o Espírito Santo falou ao meu coração, que diz o seguinte: duas coisas te pedi e não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa, e não me des nem a pobreza nem a riqueza. Mantém-me no pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecendo venha furtar e lance mão do nome de Deus. Gente, olha que interessante, aqui ele está falando que duas coisas ele pede a Deus antes que ele morra, que se cumpra na vida dele antes que ele morra. Uma delas afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Aqui ele está pedindo: Deus, eu não quero ser um mentiroso e não quero ser uma pessoa extremamente vaidosa. Um pouquinho de vaidade faz bem a nós, porque a gente precisa se cuidar, a gente precisa manter as aparências, né? Precisa manter o nosso corpo bem cuidado. A gente precisa ter um pouco de vaidade, porque um pouco de vaidade é necessário para a gente manter o nosso corpo, a nossa saúde. Então ele pediu: Deus, afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Eu não quero ser um mentiroso. Me ajude a ser verdadeiro. Né? Ele está sendo sincero, porque a gente precisa de ajuda. Porque às vezes até sem querer a gente mente. E aí ele fala a segunda coisa que ele quer. Ele fala aqui: não me dê a pobreza e nem a riqueza. Eu quero manter o suficiente para eu poder sobreviver, para eu ter uma vida tranquila. Esse foi o pedido dele. E ele fala assim: sabe por quê? Porque se eu ficar muito rico, eu vou esquecer de Deus. E vou falar assim: quem é Deus? Ou se eu ficar muito pobre, eu posso pecar, eu posso roubar, eu posso fazer coisas erradas para poder ter o pão de cada dia. Então ele está pedindo a Deus o suficiente para que ele tenha uma vida tranquila. E que esse seja o nosso pedido. Que esse seja o nosso pedido a Deus. Que nós venhamos a pedir a Deus para que afaste de nós a vaidade, para que também a gente não seja mentiroso e que também que a gente não tenha uma vida tranquila, que a gente tenha o suficiente de Deus para que a gente não fique rico demais e nem pobre demais, porque a gente tem percebido isso, que as pessoas, quando elas começam a adquirir muitos bens, começam a adquirir muitas riquezas, elas acabam se entretendo, né, com as coisas que ela adquire, com viagens, né, com passeios, com idas aos shoppings, os churrascos, as festas, e elas começam a se entreter porque elas começam a adquirir bens e a condição de vida melhor começa a proporcionar para essa pessoa mais lazer. E aí o que acontece? Ela já não lembra de Deus, ela já não ora, ela já não busca a Deus, porque ela fica entretida, né? Ela fica entretida com as coisas que ela consegue e acaba se afastando de Deus. E ele também pede para que não seja pobre, para que ele não venha passar necessidade, para que ele não venha a se ver obrigado em roubar, em pegar coisas que não lhe pertencem por causa da necessidade. Então aqui ele está falando assim: olha, eu quero ter o suficiente, eu quero ter o suficiente para poder pôr pão na minha mesa, para ter uma vida tranquila, uma vida digna. Então isso aqui é o que nós aprendemos, são coisas que a gente deve ter em nosso coração, né? A gente deve ter em nosso coração esses pedidos, ou seja, está sempre pedindo a Deus para que nós possamos ser pessoas melhores,
para que nós possamos estar sempre honrando a Deus, para que possamos estar sempre vivendo uma vida digna, sem avareza, sem pobreza, sem mentira, sem vaidade excessiva, né? Então que fica aqui para você esse último Provérbios da nossa campanha, que é um Provérbios lindo. Eu poderia estar falando sobre muitas outras coisas aqui que também me chamaram a atenção, mas como eu sempre pego um tema, fica esse tema aí para você. Que essa seja a sua oração, este seja o seu pedido a Deus antes que você morra, antes que você deixe essa terra. Deus te abençoe.